Por que o Batman está de terno? Porque ele foi batizado. Olá, estranhos, eu sou Ken Nogueira e eu vi A Piada Mortal e até que eu gostei. He's been in custody for 2 years. He'll confess. He's insane. It's a mistake to think you know what he'll do. Pois é, estranhos, é isso aí. A Piada Mortal foi lançada agora essa semana, dia 24, dia 25 mais ou menos, foi lançado nos Estados Unidos, teve lançamento também aqui no Brasil, dessa adaptação da revista de Alan Moore, aí, uma das últimas revistas de Alan Moore, do Batman, que era para ser um curta-metragem, acabou que ele foi bem comentada, foi bem badalada, todo mundo estava esperando aí o lançamento desse filme, e acabou aí que ele teve lançamento aí nos cinemas e tudo. Mas na verdade, como outras animações aí da DC, era somente para sair em Blu-ray, mas acabou saindo no cinema diante de tudo isso. Mas aí, esse burburinho gerou uma expectativa muito grande das pessoas que queriam ver essa adaptação. Até porque uma das coisas que aconteceram foi que ele foi taxado como 18 anos, acima de 18 anos, porque ele ia ter cena de sexo, ia ter ser violento e tal. Então a expectativa de todo mundo foi vista esses dias aí. Então o que eu achei do filme, o que eu achei dessa animação da DC? Eu que assisto todas as animações da DC, eu gosto de todas mesmo, principalmente as do Batman, a adaptação do Frank Miller, do Ano 1 e do Cavaleiro das Trevas também, que foi maravilhosas, do Doom, da Liga da Justiça, as séries da Liga da Justiça, o Flashpoint da Liga da Justiça também é muito bom, o War, a série, a última acho que teve da Liga da Justiça foi o War e foi muito legal. A última da família do Batman também. A expectativa para essa animação realmente era muito grande, porque realmente eu gosto muito das séries, das animações da DC. Acho que são até melhores do que a da Marvel. E isso aí também porque eu sou meio que decenalta, então vamos equilibrar. Vamos ver aí o que eu achei dessa animação aí da Piada Mortal, que é uma revista mais polêmica, ela não está no cânone da história da DC, ela é como se fosse uma história à parte, ela não está ali no histórico dela, mas aí ela é muito importante também dessa cronologia da DC. E a primeira coisa que todo mundo está reclamando, eu também não gostei tanto, no início até que eu gostei, mas acho que chega uma hora que ela fica cansativa, que é os 30 primeiros minutos, que é o prelúdio para poder para poder mostrar um pouco da relação da Batgirl com o Batman. E essa acho que não tinha necessidade de ser tratada dessa maneira. Eu acho que poderia tratar outro tipo de relacionamento entre os dois. Não se valoriza quando a gente passa para a história principal da Piada Mortal, que é justamente essa relação entre o Comissário Gordon e o Batman. A gente não vê o porquê, assim, não é embasado, então não tinha por que ter a relação da Batgirl com o Batman. Eu acho que a relação tinha que ser realmente a relação de amizade entre ele e entre a família do Comissário Gordon. Quando eu vi primeiro as críticas, depois que eu vi o filme, eu achava que o pessoal deve estar exagerando, como sempre e tal, mas realmente os 30 primeiros minutos eles são muito cansativos. É legal, eu gosto de uma história, mas se fosse uma história à parte, fosse essa história da Batgirl, um curta, e a história da Piada Mortal ser outro curta. Na verdade, eles tinham necessidade de fazer esse preenchimento, mas eu acho que essa relação poderia ter ficado bem melhor, ter sido trabalhado bem o contexto, ter fortalecido a história principal, e acabou que não tem função nenhuma, a não ser aí dessa cena sutil de sexo que vai ter. Mas aí todo mundo tá falando porque tem sexo, não sei o que, tem violência. Eu não achei tão violento, apesar que a conversa, que os diálogos foram bem pensados, foram bem baseados na história em quadrinho, e é um diálogo bem pesado, a história é bem pesada, mas eu não vejo essa necessidade de ser censura 18 anos. Mas enfim, eu acho que foi um pouco cansativo também, então isso para mim é um ponto negativo aí na história da animação. Então acho que não precisava realmente desses 30 minutos, ou se tivesse, tinha que ser pensado de outra maneira. A outra coisa que eu achei muito ruim também foi o desenho, o traço. Eles se basearam muito na animação dos anos 90, aquela animação da série de TV, aquelas animações clássicas. Eu gosto da animação clássica, mas acho que o traço estava meio preguiçoso. Podia ser naquele estilo, eu não acho que tinha que ser como outros desenhos que são mais pesados, como os do Animatrix e tal, que são bem pesados. Eu acho que a história tinha que ser bem pesada mesmo. Talvez se escurecesse um pouco mais a escala de cores do desenho, talvez ficasse bem mais interessante.
o traço, tudo, mas eu acho que ficou muito colorido para uma revista que é muito pesada, com uma história que é muito pesada. Eu acho que foi isso. Mas pior ainda realmente é o traço. Chega um momento nos traços em que parece que eu estou assistindo Dragon Ball Z naquela pior fase assim, de enrolação, que o desenho é todo mal traçado, todo mal feito e tal. Então é um pouco cansativo, é um pouco decepcionante, porque como é uma animação mais curta, não é uma série de TV, eles têm um pouco mais de tempo para se fazer o desenho, para se produzir. Então por que não capricharam um pouco mais no desenho? E eles deixaram meio a desejar nessa parte do desenho. Para a gente que trabalha com arte, que trabalha com criatividade, é a primeira coisa que eu percebi, principalmente no traço do Coringa. No traço do Batman, às vezes também é muito ruim. Tu não vê as cenas de ação assim bem trabalhadas. Eu acho que faltou algum desenhista que pudesse fazer bem as cenas de ações, não ficou legal. Vai vendo coisas melhores, a gente vê a série Arkham lá, então teve aquelas cenas de luta, e quando a gente vê muito fracas as cenas de luta do desenho. E poderia ter sido melhor, porque afinal de contas é diferente de trabalhar com pessoas, com Batman vs Super-Homem, por exemplo, que tem que coreografar. No desenho a gente tem a possibilidade de poder fazer mais coisas, poder exagerar um pouco nas ações, e isso que a gente não vê. A gente vê um desenho muito fácil de fazer, e é muito ruim as cenas de luta. Que assim, que me fez gostar é realmente que ele se baseia muito na revista, o diálogo dele realmente, como eu falei, é muito baseado na revista, a história, só que aí tem um outro porém, porque se fosse para assistir alguma coisa, se fosse para ver alguma coisa tirado quadro a quadro da revista para colocar no filme, eu preferia ter ficado com o filme. É por isso que eu acho que o desenho tinha que fazer toda a diferença, o traço do desenho tinha que fazer a diferença, porque vai fazer a gente se empolgar em querer ver, porque existem certas coisas entre um quadro do desenho e outro que cabe à nossa imaginação. A voz do Mark Hamill como Coringa continua sendo maravilhosa, são muito boas, e realmente eles fazem com que a gente entre nesse clima, porque a gente é saudosista, a gente gosta mesmo dessas histórias antigas. Mas eu acho que eles poderiam ser trabalhados de uma outra forma, trabalhados bem melhor. Então eu acho que não vale, quando a gente sai de uma mídia para outra, fazer a mesma coisa. Eu acho que tem que ter alguma diferença, é isso que faz tão bacana. Por exemplo, o Batman Corte das Corujas. Então quando a gente pega aquela série do Batman da revista, a gente transforma para animação, fica muito legal, porque tem certas coisas, certas nuances, o detalhe do desenho faz com que fique muito melhor. Então eu acho que faltou isso, eu acho que eles se empolgaram com a hype que gerou depois que foi lançado o trailer. Eu acho que eles acabaram fazendo aí, não era a expectativa que eles tinham de fazer somente um Blu-ray, e acabaram tendo que lançar em cinema, lançou em cinema nos Estados Unidos, lançou em cinema no Brasil, uma sessão única aqui no Brasil. Então é meio que isso, de não ter feito algo mais trabalhado, algo mais pensando no público, no quem é fã de quadrinho. Então eu acho que deixou muito a desejar, mas apesar disso tudo eu gostei, porque eu sou decenalta, eu gosto das animações da DC, eu gosto das histórias do Batman, meu herói favorito, então acaba que me convenceu por alguns pontos. Eu gostei de ver, né? O final é surpreendente, o final eles mudaram um pouco o final da revista pro final da animação, mas eu acho que foi bem legal, deixou sutil ali, uma mensagem sutil. Mas aí os haters vão dizer, porque o Batman matou o Coringa, porque o Batman não matou o Coringa, porque não sei o que. Mas essa relação entre o Batman e o Coringa é uma outra coisa que ficou meio que em aberto, mas no final eles mostram que eles já estão ali no momento em que eles precisam tomar uma decisão importante na vida deles, que aquele momento é um momento único. Uma outra coisa importante também, eu não vou entrar no detalhe, mas que conta meio que a origem do Coringa, é revelada a origem do Coringa, mas eu acho que essa não pode ser a origem definitiva do Coringa. Talvez como nos quadrinhos agora revelaram que existiam 3 Coringas, então de repente essa é a história de um Coringa, né? Então acho que fica bem para a história desse Coringa. Mas aí a história de outro Coringa aí pode ser bem mais diferente. Então é bem legal, gostei da animação. Minha nota para ela seria 2,5 estrelas, tá? Eu não acho que é a melhor animação, eu ainda gosto. Não vou colocar aqui Ano 1 e Cavaleiro das Trevas, porque são uma das melhores animações que tem na DC, mas eu vou colocar aí Corte da Coruja até um pouco mais acima dessa animação do Batman, e esperava muito mais, como muita gente esperava muito mais dessa animação. Minha pontuação é essa. Eu acho que vale a pena assistir se você é fã de quadrinhos, se você é fã de DC, mas
realmente não é a melhor animação da DC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, já passamos de 1000, tá? Vamos continuar crescendo. Se você está gostando do conteúdo, compartilha, curta, compartilhe, comente, é importante seu comentário aí nos vídeos. Não se esqueça de ver os outros vídeos do canal, que estão aqui na lateral, tá? Não se esqueça de ver os outros vídeos do canal, então até a próxima. Tchau!